Olá amigos, domingão, dia 27 de março, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 28 de março a 1º de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe sinal das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E aproveite ao máximo o conteúdo existente aqui de aprendizado, principalmente no canal. Nesse radar da semana eu vou falar de diversos ativos. Primeiramente, índice Bovespa, depois eu venho falando dos futuros dólar e juros DI, contrato F25. Aí eu venho para as ações falando de PETR4, Vale 3, B3SA3, BBS3, BRML3, MGLU3, VIVT3, ITUB4, ITSA4, LRAN3, VBBR3, Multi3, AEZZ3, BBSE3, ENEV3. Depois disso eu vou falar de ENGIE 11 e mais abaixo Ecor 3 e Via 3, ou seja, vão ser aí 18 ações comentadas nesse radar da semana. Vamos então começar aqui pelo Ibovespa, mas antes de mais nada vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Agradeço já de imediato. Começando então pelo Ibovespa, que teve uma excelente semana, segunda semana consecutiva de forte alta. Semana passada tinha sido uma alta de 3,22% e a semana de 3,27%. Esse movimento de alta dá para ver pelo gráfico diário um único movimento de subida, ou seja, poderia ir direto, que foi falado, o que era mais provável, romper essas máximas aqui. Como poderia isso acontecer? Vir, romper, gerar a correção e depois continuar subindo seria o caminho mais provável. Se passasse direto, isso foi falado no último radar da semana, se passasse direto caminhando para a região dos 119 a 120 mil pontos, arredondando aí a zona de resistência, aumentaria a probabilidade da gente ter o quê? Algum movimento contrário, de ter realmente uma correção um pouco mais visível pelo gráfico diário. Já tem algum sinal de baixa? Não, mas a perda da mínima do pregão de sexta, 118.548, seria a primeira sinalização para se ter um movimento de correção. E aí a região principal de suporte, região dos 115 mil pontos. Região ali de dois topos anteriores, 115.500, até a região um pouquinho mais abaixo aí, mas principalmente na faixa dos 115 mil pontos, essa faixa aqui de pontos. Então isso seria a principal zona de suporte e a região que a gente avaliaria a real força por parte dos compradores. Mas o caminho mais provável do Ibovespa é, após uma correção, superar essa máxima aqui. Ou seja, um movimento muito forte para cima, que rompe topos anteriores. Eu até fiz um post no meu Instagram, vocês podem acompanhar aqui no meu Instagram, eu fiz um post nesse domingo, relacionado ao IPCA, que tá um pouco ligado a essa questão técnica aqui. Né? Não é que é a mesma coisa que vai acontecer no IPCA, mas é algo técnico, de ter um movimento muito forte para cima, que supera pontos de resistência, ou se fosse para baixo, de suporte no gráfico, e que aumenta a probabilidade de, após uma correção, gerar algo para cima. Então foi em termos de aprendizado que eu quis destacar lá, mas é uma leitura aqui que é para o Ibovespa. E aí, olhando para diversos ativos que eu vou comentar nesse radar da semana, o que está ficando mais, vamos dizer assim, mais provável, mais evidente, não que é uma certeza, mas o que é mais provável, é que realmente vai confirmando essa chance de se ter algo mais para cima. Então a gente já dá para olhar para o quê? Se tende a ter algo mais para cima e já tem um Ibovespa muito próximo de 120 mil pontos, a gente já pode olhar um pouco mais para uma zona de resistência mais acima, que seria lá na faixa dos 125 mil pontos. Mas após alguma correção, vejo o Ibov indo direto para 125 mil pontos? Não. Mas as sinalizações que tem de diversos ativos, até ativos que estavam bem alinhados para baixo, a força que foram apresentadas aí, sinalizações de fundo descendente, ou ativos anulando a tendência de baixa de curto prazo, com movimento relevante para cima, isso tende a trazer diversas oportunidades de compras de swing trade e, consequentemente, a gente está falando uma expectativa maior que o Ibov representa a média desses ativos, o comportamento médio desses ativos, do Ibov ter algo mais para cima após alguma correção, ter algo ainda mais para cima. Então a expectativa
Após essa semana, aumentou a probabilidade de a gente ver o Ibov para cima dos 120 mil pontos após algum movimento de correção. Mesmo que ultrapasse 120 mil pontos, ainda é uma chance maior da gente ter algum movimento contrário a esse de subida, ter ou lateral ou de baixo. Seguindo para falar do dólar, o dólar seria o contrário. A gente teve um movimento muito forte para baixo, perdendo toda a região de suporte. Olha aqui o gráfico mensal, perdendo toda essa região aqui de suporte, inclusive essas mínimas. Então a gente já passa a olhar para um prazo mais longo, que, por exemplo, olhando para um gráfico quadrimestral, vou colocar aqui um gráfico quadrimestral, esse último movimento completo de subida, se eu coloco aqui o Fibonacci em cima desse movimento, buscando encontrar qual seria o suporte, deixa eu só colocar também aqui a questão do imã, de grudar ali na mínima do fundo e na máxima aqui desse topo. Então, pegando aqui, ó, a gente tem dois níveis importantes de suporte, um perto da média, móvel de 13 períodos, que a gente está falando na faixa de 4.681 e outro na faixa dos 4.620. Seria a região de suporte mais relevante. Então, depois que foi perdido pelo gráfico mensal essa região aqui, reforça a chance de ter algo mais para baixo pensando no prazo maior. Tem algum sinal de subida aqui, apesar deste tilingada para baixo de queda de 5,83% pelo gráfico semanal? Não tem, pode ainda ter algo mais para baixo, apesar de estar distante da média e também pelo gráfico diário distante da média, um movimento bem longo para baixo. Para gerar algo para arriscar contra a tendência, teria que, pelo gráfico diário, pelo menos, ter alguma superação de máximo no que no anterior. Mas o fato é, depois tanto dessa força para baixo apresentada, vai ficar uma expectativa maior após alguma correção de ainda de ter algo mais para baixo. Tá? Então, dólar, viés mais negativo, só que você pensando no dólar, poxa, o dólar está no nível de preço lá embaixo, né? Vamos botar aqui 4,75 ou 4.751, falando do dólar futuro. É um preço interessante para quem quer fazer posição de longo prazo. Longo prazo, ou seja, ter uma diversificação da carteira, lógico que é um preço interessante. Só que você vai entrando de forma gradativa. Vou entrar um pouco agora, entra um pouco mais abaixo na média ali de 13 períodos que eu mostrei do quadrimestral. E também você pode buscar os 4.620, e aí seria qual o ponto mais baixo que pode atingir. Vou botar até um gráfico aqui anual, que seria essa região aqui, ó. Estou falando de queda mais intensa, de prazo mais longo, de médio longo prazo, a gente está falando aqui de podendo ver dólar se aproximar da região dos 4.257, que seria essa máxima aqui, ó, que foi rompida. Eu vou botar no gráfico quadrimestral, são dois topos aqui nessa faixa de preço, ó. Essa região aqui. Então, sendo mais pessimista para o dólar, né, e otimista para a gente, dólar cada vez mais baixo. Interessante, de maneira geral. Então, a gente tem aqui essa região de suporte. Então, primeiramente, 4.681, 4.620, e aí depois disso a gente olha ali mais para uma região de 4.257 até 4.217. Seguindo agora para falar do DI, juros, que tinha gerado um sinal de engolfo de baixa na semana passada, e quem estava comprado, é esse sinal de baixa em cima de uma zona de resistência, seria um sinal de saída, essa perda de mínima, queda acentuada, chegou no nível de suporte, mas como esses dois candles foram mais fortes do que foi a subida, cria-se uma expectativa de se ter algo para baixo, algo mais para baixo, no curto prazo. E aí a gente está falando de algo mais para baixo, na região de 11,08, e o suporte principal 10,77. Ou seja, se perder essa faixa de preço que eu acabei de mencionar, essa faixa de suporte que eu acabei de mencionar, anula a tendência de alta de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal. E lembrando que com o que eu já vinha falando do gráfico mensal, a correção, a tendência de alta, a correção foi pequena, então não esperaria algo tão longo para cima aqui. Por isso que aquela operação aqui pelo gráfico semanal tinha ali 4 semanas, depois disso poderia ir conduzindo a operação pelas mínimas ascendentes do semanal ou mesmo até pelo gráfico diário que foi mencionado no último radar da semana. Então aqui nós temos um cenário ainda mais negativo para o DI. Se eu pegar o gráfico diário, olha a força que foi apresentada nessa queda. Então, ou seja, pode ter algum repique de alta nessa faixa de preço que se encontra, olhando pelo diário, sim, ali batendo 11,26 podemos ter algo para cima, mas ainda fica um viés um pouco mais para baixo, dentro da força vendedora que foi apresentada pelo gráfico diário, ou seja, de poder ter algo mais para baixo, conforme já comentado pelo gráfico semanal. Seguindo por PETR4, fechamento da semana, alta de 5,52%. Isso gerou um candle de boa recuperação, voltando a fechar acima da média. Então, se a gente for olhar para a operação de Position Trade,
que é aquela operação que você abre, você está tentando ficar várias semanas posicionado, 3 a 10 semanas pelo menos posicionado. Aqui tem um sinal negativo no gráfico mensal, que é uma possibilidade de ter uma correção. A força que foi apresentada aqui também foi algo relevante, ou seja, em 3 semanas devolveu o que estava aqui engateando para subir ali durante várias semanas. Então, demonstrando mais força por parte dos vendedores. Mas ainda assim seria uma das alternativas de entrada na Petro em termos de position trade. Colocaria um pouco menos de capital, porque o ativo está totalmente alinhado para cima em termos de tendência. Tendência de alta no gráfico mensal, tendência de alta no gráfico diário, anual, quadrimestral. Está tudo alinhado para cima, exceto, logicamente, o gráfico diário, que está dentro de uma tendência de baixa. Só que essa tendência de baixa, observe para onde ela veio. Ó. Veio para cima desse nível de antigo suporte, que tenderia a funcionar como resistência, mas o ativo passa para cima desse nível. Inclusive, em termos de swing trade, se ela der uma patinada aqui, mais uns 2 pregões aqui assim, ó, e gerar o rompimento, assim como fez a BID 11, eu comentei isso nos meus stories no Instagram, acompanha lá meu Instagram, o Dalton Vieira aqui, ó, acessa lá e acompanha os stories. Assim como eu comentei na BID 11, que aconteceu em um sinal de alta, que pode acontecer também no decorrer dessa semana, lá por volta ali de uma quarta-feira, um sinal de alta que seria algo bem visto para uma compra na ação pelo diário, pensando em ficar posicionado 3 a 10 pregões, tentando pegar um movimento de subida ali para a região dos 33,70 a 34,60. E a outra forma é direto pelo gráfico semanal, superou essa máxima aqui, bota o stop aqui para baixo dessa mínima, pelo menos isso aqui, ou pela volatilidade do ativo, e tenta pegar aí de 3 a 10 semanas aí para cima. Essas são as duas alternativas que eu vejo de entrada na Petro, mas na ponta compradora. Vale 3, uma bagunça o gráfico semanal, mas ainda se a gente olhar só de forma simples, né, olhando os movimentos aqui do preço, o ativo segue subindo. Né, vem aqui, vai lá em cima, volta aqui embaixo, volta, está se sustentando. Você olha pela média, está vindo cada vez mais para cima. Mas é difícil de abrir uma posição aqui com esse nível de resistência e o ponto de se colocar algum stop, né, porque o stop fica muito longo. E a resistência próxima. Então, pelo gráfico semanal, difícil de tomar uma posição aqui, pelo menos na minha opinião, apesar do mensal estar dentro de um bom movimento de subida, ainda apontando mais para cima. Tem que olhar um pouco mais para o gráfico diário. Se tiver alguma coisa aqui um pouco mais uns 2 pregões e superar a máxima ali da terça-feira, a partir de quarta, também faria mais sentido, na minha opinião, de abrir a compra. Ou se no pregão dessa segunda-feira já superar a máxima da quinta-feira, já seria algo também positivo se voltasse, desculpa, para cima dos 97,60 para abrir uma compra de swing trade, com a expectativa de fazer o quê? Um fundo ascendente e pivô de alta logo na sequência. Retomada da tendência de alta de curto prazo no ativo, que nesse momento está indefinida. Retomada seria vista através da superação dos 94,43, máxima do dia 21 de março. Seguindo para os demais ativos, ainda falando de gráfico semanal, que é aqui primeiramente B3SA3, opa, deixa eu voltar com ajuste, pivô de alta no gráfico semanal, tendência de alta, o ativo dentro de um movimento de subida do gráfico mensal, apontando para caminhar ali para a região dos 15,83, ainda tem espaço para isso aqui. Quem está posicionado pelo gráfico semanal segue aí dentro do ativo. Quem quer abrir a operação de compra aqui, o candle ficou um pouquinho grande, né? Mas quem abrir compra aqui de rompimento, stop abaixo dessa mínima. Lembrando, quanto maior o stop, você vai reduzindo o tamanho do capital que você coloca na posição. Se o stop ali para baixo dos 13,49 seria o mais interessante. E rompimento aqui dos 15,13, tentando pegar o quê? Mais ali, não só 2, mas de 3 a 10 semanas aí para cima dessa nova tendência de alta pelo gráfico semanal de B3SA3. Essa seria uma alternativa de entrada. Qual seria outra forma? Olhar para um gráfico diário e aguardar alguma correção e entradas aí de sinalizações de alta para cima dessa região desses 3 topos aqui anteriores. Isso seria mais positivo em termos de relação risco-retorno, falando de operação de swing trade. De position trade, para quem já entrou comprando aqui, que foi comentado na última semana, era a primeira alternativa, está dentro da posição. Para quem for entrar aqui, o stop fica um pouco para baixo, exigiria aí uma relação risco-retorno de 1 para 1,5 desse tamanho de stop. Significa dizer, se seu stop é de R$5, você está buscando R$7,50 acima do seu preço de entrada. Após B3, BBAS3, também bela sinalização de alta, pivô de alta no gráfico semanal, também outra alternativa de entrada, stop aqui embaixo, tentando pegar aqui pelo gráfico semanal a continuidade das semanas aí positivas desse papel. Pode apresentar semana negativa? Lógico que pode, mas segurar por mais semanas aí essa posição comprada no ativo. Quem já está comprado, mantém a posição comprada, tendência de alta
de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal no papel. E aí para swing trade também, se acontecer alguma movimentação se sustentando pelo menos acima ali da média móvel 13 períodos e essa região de topo anterior, gerando um novo sinal de alta, foco em compra. Se ficar lateral, pivô de alta, também foco em compra. Então está muito mais para planejar compra em diversos ativos, que eu vou mencionar inclusive aqui no decorrer desse radar da semana. Seguindo aqui para BRML3, que foi um ativo que foi comentado na semana passada pelo gráfico diário, que seria a primeira alternativa de antecipar uma compra pelo gráfico semanal, por estar em cima da zona de suporte, era pelo gráfico diário. Foi um ativo que eu comentei no último radar da semana, logo após a Multi3, falando de uma possibilidade de abrir uma compra aqui, com stop aqui embaixo, sendo um pouquinho mais agressivo, mesmo que seja contra a tendência do gráfico diário, mas você estava tentando antecipar uma entrada do semanal para pegar uma melhor relação risco-retorno. Já andou bastante. É um ativo que entraria comprando aqui só se fosse pelo gráfico semanal. Pelo diário não, porque do diário a gente está tentando pegar de 3 a 10 semanas. Se eu vou posicionar stop aqui, stop fica mal posicionado no primeiro momento. E o ideal seria acontecer ou a lateralização para compra de pivô de alta ou um fundo ascendente, pelo menos acima da média ou acima da região de R$ 9,00 o número redondo. 9,10 a R$ 9,00 o número redondo seria aceitável essa possibilidade de compra de fundo ascendente em cima de BRML3. E lembrando aqui pelo gráfico diário, né, esse movimento ela anulou a tendência dela de baixa. Né? O último topo descendente foi esse aqui, já anulou, já rompeu. Então agora nova sinalização de fundo ascendente a pivô de alta, fica antenado para compra aí do papel, falando de swing trade. Voltando aqui para o gráfico semanal, falando de MGLU3, ativo gerou um sinal de fundo, voltou para cima de um nível ali antigamente de suporte, que estava penando para retornar e ficar acima dessa região aqui, ó, penando que eu falo aqui depois que fecha abaixo, para ficar acima, ela consegue fechar acima, só que já tem a média ali como resistência. Mas a forma como aconteceu, olhando para o gráfico diário, dá para perceber que esse movimento de subida já rompe essas máximas aqui, já passa para cima dessa região. Então é um ativo que, se for para arriscar, depois de longo movimento de queda, assim como aconteceu na Via 3, que eu vou falar lá na frente, nesse radar, longo movimento de queda pelo gráfico mensal, se ocorrer aqui lateralização do diário, pivô de alta, foco em compra do swing trade, continuou subindo, passou por todos esses topos aqui anteriores, fundo ascendente, acima, ideal, acima dessa região aqui dos R$ 6,30, o foco seria realmente compra de swing trade em MGLU3. Dalton, eu estou comprando em MGLU3, saio agora? Não sairia, bota o stop pelo menos abaixo da mínima. Quem for entrar, por exemplo, comprando, bota o stop pelo menos abaixo da mínima dessa última semana, abaixo de 5,65. Já, de certa forma, estaria bem posicionado, porque aqui tem o menor fechamento, tem essa região de suporte, fundos anteriores, estaria um pouquinho abaixo dessa região aí que eu acabei de destacar. Vamos agora para o gráfico diário, deixar o semanal do lado de cá, falando aí de VIVT3, que é ativo que a gente já tinha falado pelo gráfico semanal, a possibilidade de compra, que já andou bastante, segue bem alinhado para cima, só que para falar para a entrada aqui agora, seria um pouco mais de gráfico diário. Tem 3 pregões de correção, teria que ter mais pregões aqui para buscar uma compra mais próximo possível da média, um fundo ascendente. Então seria para mim a alternativa de monitorar no decorrer dessa semana para a compra de fundo ascendente, mas lá mais para quinta-feira, ou seja, uma correção um pouquinho maior do preço desse papel, se aproximando da média para fazer algum tipo de compra de curto prazo. E TUB4, também ativo que foi comentado aqui em termos de gráfico semanal para entrada, já andou bastante, está dentro aí de uma... Para quem está comprado pelo gráfico semanal, segue posicionado, mesmo que tenha aqui correção pelo gráfico diário. Para quem está de fora e está querendo a operação de swing trade, aguardaria algo semelhante que eu acabei de comentar na VIVT3, ter alguma correção. Então observe o seguinte, eu falei do gráfico diário do Ibovespa que foi direto para uma zona de resistência, que aumenta a probabilidade de ter uma correção. O Ibovespa representa a média de comportamento de 91 ações aí do Ibovespa, da nossa bolsa, as principais ações da nossa bolsa. Então significa dizer que vários ativos fizeram esse tipo de movimento, fizeram um movimento mais longo para cima, que está aumentando a chance desses ativos a gerarem um movimento de correção, que seria mais interessante para uma relação risco-retorno melhor pelo gráfico diário, para swing trade, curto prazo, aguardar justamente essa correção. Então é ficar antenado, pois o caminho mais provável ainda para cima, e aí ficar antenado na correção para planejar essa compra aí de curto prazo, no caso aqui de TUB4 ou ITSA4, né? ITSA4,
que seria também algo semelhante. Uma das duas gerando aqui algum sinal de fundo ascendente, acima da região de suporte, média móvel, retração de Fibonacci, enfim, fica mais para compra nesses ativos. Tem mais ativos que pode gerar oportunidade de compra aí nos próximos pregões, próximas semanas principalmente já no mês de abril. Sim, tem mais ativos. Não coloquei todos aqui, mas logicamente você pode acessar o aplicativo DV Invest. O aplicativo DV Invest aqui do meu lado, ó. Se você não conseguir por esse QR Code, na descrição desse vídeo também tem um link lá que você vai ter acesso ao aplicativo. Esse mês de abril vem uma nova versão em definitiva do aplicativo DV Invest, então se cadastra lá. Essa semana você já vai receber as novas carteiras recomendadas, que vão ser atualizadas ali na quinta-feira, no dia 31. Então fique antenado, acesse, se você não tem acesso ainda, acesse o aplicativo, teste lá gratuitamente e veja tudo que ele pode proporcionar em termos das recomendações, em termos das orientações, em termos de conhecimento, a parte de aprendizado. Aproveite realmente ao máximo. E aqui, olhando para a loja Zener, fez um baita fundo em cima de um fundo anterior, apontando para reverter a tendência de baixa no gráfico semanal para uma tendência de alta. Essa tendência até ficou indefinida com esse fundo no mesmo nível do fundo anterior. Isso geraria uma formação de um W, e essa formação de um W, que é um padrão gráfico chamado de fundo duplo, teria ali como projeção de alta, pegar aqui a projeção de alta, que é a altura desse ponto ali que liga os dois fundos, com a diferença para esse topo, pega isso aqui, projeta ali para cima, 100% aqui dessa subida, para cá, 38,93 seria a projeção de alta. Nossa, Dalton, então é certeza que vai buscar lá? Não, não é certeza. O padrão gráfico aponta para isso, mas é o que acontece em média. Então pode ser que não aconteça, né, nessa situação de loja Zener, mas de maneira geral, não é essa questão de ter a certeza ou não, a questão é qual a estratégia que eu vou adotar. Vou adotar uma estratégia de compra aqui, com stop na volatilidade do gráfico semanal, aguardando várias semanas aí para cima. Enquanto não gerar o stop, sigo posicionado no ativo. A outra forma seria pelo gráfico diário. Depois de um longo movimento aqui de subida dessa ação, ficar antenado no próximo movimento de correção, fundo ascendente preferencialmente, compra de swing trade nesse ativo. Então agora eu vou passar por vários ativos que precisam justamente, tiveram movimentos fortes, igual o Ibovespa, igual eu já falei da ITUB4, da ITCA4, que a gente aguarda um processo de correção para planejamento de compra de melhor relação de retorno pelo gráfico diário para swing trade. Então primeiramente aqui falando loja Zener, aí eu venho aqui para ver BBR3, que também fez um movimento forte de subida no gráfico diário, que também está próximo de fazer um pivôzinho de alta aqui no gráfico semanal, na superação dos 24,70, bateu em 24,65. Então, lateralizou aqui, pivô de alta, compra. Passou direto, fez fundo ascendente, compra. Então, ativo aí para ficar antenado. Dá para comprar aqui pivô de alta? Dá. Pelo gráfico semanal dá para comprar. Bota o stop abaixo da mínima dessa última semana aqui e tenta pegar algo para cima, que seria tentar pegar um movimento até essa próxima região lá, perto dos R$29. Um stop aqui mais para baixo dos 22,72, mínima dessa última semana. Multi3 também, olha só o pivôzaço de alta que fez aqui a Multi3. Tendência de alta de curto a médio prazo, ativo forte aqui para cima com essa semana aí que subiu simplesmente 15,16%. O movimento passou direto aqui, muito forte. Logo, um caminho mais provável seria ter algo assim, ou seja, não necessariamente cair lá embaixo e depois voltar a subir, mas após uma correção, só ler lá o post sobre o IPCA, após uma correção, o caminho mais provável, a gente está falando do que acontece em média, é romper a máxima do atual movimento de subida. Não necessariamente que ele vai parar aqui, ele pode ainda ir mais para cima, ou seja, depois que ele parar e fizer a correção, você vai marcar esse ponto e se superar e se gerar um novo movimento de alta, novo sinal de alta, o caminho mais provável seria romper esse ponto extremo do atual movimento de subida. Então, ativo em boa tendência de alta também no gráfico diário e no gráfico semanal. A RZZ3, ação também passando direto, fazendo um sinal de pivô de alta no gráfico semanal. Dá para se fazer projeções de alta tanto em Multi3 quanto em Arezzo. Basta pegar aqui o Fibonacci, por exemplo, pegar um Fibonacci projeção alternada. Vou pegar daqui desse ponto para cá e depois vejo aqui a correção.
Primeira projeção de alta, que seria 61,8% desse movimento de subida projetado a partir desse fundo, a gente teria uma projeção que já foi atingida em R$ 88,80, que coincidiria com esses dois topos ali, uma região de fundo anterior, que é uma zona de resistência onde ela pode inclusive gerar algum processo de correção pelo gráfico diário. A próxima projeção seria lá na faixa dos R$ 100,45. Olha que interessante essa projeção, ela coincide com a zona de topo anterior e, consequentemente, uma região de resistência ali perto do número redondo dos R$ 100. E aí, o que a gente pode fazer com essa informação? Ó, eu posso fazer o quê? Ficar de olho na correção, na hora que abrir uma compra, tentar pegar uma relação risco-retorno lá, buscando a região dos R$ 100 em termos de objetivo, para um stop mais curto. Essa é uma das alternativas de ser aí colocadas em práticas em Arezzo. Inclusive, até também pelo meus stories, eu falei com a Flávia, né, que provavelmente vai estar assistindo aqui esse Radar da Semana, ela pode até escrever um comentário aqui a respeito. Ela perguntou, né, falando de bolsa, né, se a gente pode comprar bolsa, que seria bolsa, sapatos, comprar Arezzo. E aí eu comentei que sim, por conta do gráfico semanal, gerou sinal de compra pelo gráfico semanal e seria uma das alternativas de entrada. A Ativa ainda estava trabalhando aqui nessa faixa de preço em torno dos R$ 80 e deu essa disparada aí para cima. Depois eu vou falar aqui de BBSE3, BB Seguridade, que teve também um movimento de subida. Quem está acompanhando aqui o Radar da Semana lembra aqui dessa sinalização de possibilidade de compra pelo gráfico semanal de fundo ascendente. Fez pivô de alta também, tendência de alta, mais um ativo com pivô de alta no gráfico semanal. Então observe que muitos ativos recuperando sua tendência não só do gráfico diário, mas gerando tendência de alta pelo gráfico semanal. Então isso favorece a gente criar uma expectativa um pouco maior de subida para o Ibovespa, ou seja, olhar um pouco mais para a região dos 25 mil pontos após um processo de correção de curtíssimo a curto prazo, que é pelo gráfico diário. A mesma coisa aqui, para se abrir uma compra de swing trade, tem que acontecer uma correção. Para uma melhor relação risco-retorno, tem que acontecer essa correção aí, esse movimento de baixa no preço, seja de baixa no preço ou lateral do preço, que seria correção no tempo. ENEV3, forte, olha o tamanho desse movimento, olha como esse movimento foi muito relevante. Essa ação faz a formação de algo, ou pivô de alta, ou W, que é o que eu comentei agora há pouco, que pode acontecer ali no caso de, se eu não me engano, foi Multi3 não, foi Loja Zena, gráfico semanal. Isso, Loja Zena, gráfico semanal. Então aqui no caso da ENEV3, movimento muito relevante para cima. Aqui nós temos aí um fundo duplo. Vou colocar a questão da projeção no gráfico semanal, do fundo mais alto. Aí a gente tem a projeção ali na faixa dos R$ 17, que vai coincidir com a região de topo aqui anterior do gráfico semanal. Então essa é a primeira forma de projetar, fazendo a projeção clássica, que é a projeção daqui para cá. A gente tem 16,04, essa projeção partindo desse ponto aqui, e a projeção um pouco mais alta, 17,44. São as projeções aí para ENEV3. E aí, para tentar pegar esse movimento de projeção, correção no diário, compra de swing trade. ENGIE11 também no mesmo formato, precisa gerar algum processo de correção, movimento mais esticado para cima no gráfico diário, tendência de alta no diário, tendência de alta no gráfico semanal, saída de uma congestão, rompimento de topos anteriores. Ativo que corrigiu, gerou sinal de compra, foco em abrir justamente essa operação de compra. Para quem está comprando no swing trade nesses papéis que eu estou mencionando aqui agora, que já tem um movimento longo de subida, você pode fazer o quê? Reposicionar seu stop de proteção de lucro logo abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário. Depois de ENGIE 11, vou falar aqui de Ecor 3 e depois Via 3. Ecor 3, olha o tamanho também desse movimento de subida, pivôzão de alta, gráfico diário, que a gente pode ver até inclusive aqui a questão de um ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro invertido. Então bem clássico aqui essa figura em cima da Ecor 3, disparada para cima, chegar em zona de resistência, entrar comprando aqui agora depois de um longo movimento de subida pelo gráfico diário. Não é, vamos dizer assim, não seria das melhores decisões em termos de posicionamento de stop, o risco que você vai correr para o quanto você quer pegar ainda desse movimento de subida. Então falando de gráfico diário. Essa ação anula a sua tendência de baixa se romper essa máxima, que é o caminho mais provável nesse momento para acontecer, superar R$ 8,04. Fato é que, independente se esse movimento no diário vai fazer um movimento de baixa, se vai subir mais um pouco, depois vai fazer um movimento ou lateral ou de baixa, gerou sinal de alta após justamente essa correção,
compra também de swing trade. E via 3, que estava lá embaixo pelo gráfico semanal, olha só onde ela foi bater, lá na região de R$ 3,06, a tendência continua sendo de baixo pelo gráfico semanal. Se eu olho para um gráfico mensal, movimento longo de queda, que traz a chance de ter algum processo de repique. O semanal começou bem, 2 semanas mais fortes aí para cima, com sinal de fundo, vindo para testar resistência ali na faixa dos R$ 4,00 basicamente, e a média em 4,22. Pelo diário, ficar de olho nos movimentos contrários para planejar a compra. Então tem diversos ativos que para swing trade tendem a ficar interessantes. Para prazo maior, que seria o gráfico semanal, position trade aqui nesse tipo de ativo que está ainda em tendência de baixa, você tem um risco maior, você pode botar menos capital, mas ainda tentando ficar posicionado ali várias semanas para cima, tentando pegar um pedaço de um movimento de recuperação pelo gráfico mensal. Em ativos mais voláteis, esse pedaço pode ser algo relevante, percentualmente falando aqui para uma resistência, a gente está falando de 31% ali para uma região de resistência na faixa dos R$ 5,28, visando um prazo um pouquinho maior, prazo mais longo aí da operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana, desejo a você uma excelente semana, um excelente encerramento de mês, e nos encontraremos no decorrer dessa semana, principalmente na atualização das carteiras recomendadas da DV Invest, que você pode acompanhar aqui dentro do aplicativo DV Invest. Um grande abraço e até mais.